Fala galera, beleza? Pedrinho da NASA aqui, especialista em WhatsApp Marketing. E hoje eu preparei uma solução especial para vocês, né, onde nós vamos estar trabalhando com a biblioteca WPP Connect, né, uma biblioteca e uma API 100% brasileira, né, e eu conheci recentemente algumas pessoas do time de desenvolvedores, né, e percebi que é uma comunidade que está iniciando, né, e muito ativa, né, com pessoas com muita boa vontade. Então eu resolvi explorar mais um pouquinho dessa API aqui e trazer mais soluções para vocês utilizando essa biblioteca, tá? O vídeo anterior a gente explorou um pouquinho da conexão com PostgreSQL, né? Nesse vídeo nós vamos explorar a conexão com o MySQL, né? Então, se a sua solução utiliza MySQL, né, no final desse vídeo você vai ser capaz de estar integrando a biblioteca do WPP Connect com o banco de dados de MySQL, tá? Preparei uma novidade um pouco diferente do último vídeo, né? Nós vamos estar consumindo também um botão aqui através do MySQL, né? Não vai ser só uma resposta automática, a gente vai poder construir a partir de parâmetros do banco de dados. Tá? Preparei um passo a passo, vou mostrar a solução funcionando, né? Depois nós vamos passar pelo arquivo JS ali, JavaScript, para explicar para vocês como eu construí a solução, para que vocês entendam, né, a lógica que eu utilizei para programar essa solução. Antes de continuar, vou pedir para você curtir, né, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber todas as notificações. Gente, vou demonstrar a funcionalidade. Então, primeira coisa, vou diminuir minha careta aqui, né? A primeira coisa que eu coloquei, né, é o chatbot de perguntas e respostas, né? Eu boto o número da esquerda, já está pré-conectado à API, que eu estou usando aqui no Chrome, tá? Eu estou utilizando o Headless, cadê o Headless aqui? Ó, Headless False, né, para poder abrir no Chrome, né, que eu acho mais palpável para quem não é programador. Tem muita gente que segue o canal, não é programador, então eu gosto sempre de estar utilizando a instância no Chrome ali para ficar mais simples da pessoa conectar. Mas vamos lá ver como a solução funciona. Número da esquerda conectado à API, número da direita é o que vai simular o usuário. Tá? Basicamente, né, eu tenho aqui um banco de dados com perguntas e respostas. Então, quando eu mando a pergunta, né, o bot entende e faz o select da resposta dentro do banco de dados. Tá? Se eu quiser colocar outra pergunta, né, bom dia também. Né? Deixa eu guardar aqui a pergunta. Né? Aí seria uma nova pergunta aqui, beleza? Então quer dizer que se eu vier no bot e escrever para o bot bom dia, né, ele tem que me responder bom dia também. Tá? Essa aplicação que eu desenvolvi aqui para vocês também está capturando os dados do usuário, tá? Então ele seta o user, tá? E a hora que esse usuário foi capturado, né, no seu banco de dados, a hora que ele entrou em contato com você a primeira vez. Beleza? E por último, preparei uma solução onde a gente pode estar enviando botões, tá, a partir do MySQL. Eu deixei um botão chamado ZDG, né? Então eu mando o comando btn ZDG. O que ele faz? Ele seleciona as informações que estão aqui no meu MySQL, né, e me respondem com o objeto construído aqui dentro do chat. Então ele mandou para mim com o título, o footer e o body que eu escolhi, e as opções, né? Opção 1, opção 2. Como não tem essas respostas no banco de dados, ele me responde: não entendi sua pergunta. Por exemplo, Pedrinho, quero jogar aqui um novo botão no banco de dados. Então vamos lá, a gente vai dar um nome para ele, ó, vai se chamar ZDG2. Ele vai ter um título, seja bem-vindo. Tá? Ele vai ter um footer que vai se chamar copyright. Opa, apertei os ZDG. Apertei aqui para fazer o símbolo de copyright, né? O Alt direito C, e ele solta essas furfuzices aqui dentro do. Acho que é do Loom isso aqui, mas enfim, você tem copyright. O body, que é o que vai dentro da mensagem, né? Esta mensagem foi especialmente criada para você. Tudo bem? Né? Pergunta. E aí a opção do botão 1, né, e a opção do botão 2, lógico. Né? O que eu acabei de fazer? Inserir, né, uma nova opção no meu MySQL, ZDG2. Então agora, se eu chamar o botão ZDG btn, né, btn ZDG2,
ele vai trazer para mim o objeto construído que eu acabei de colocar no banco de dados. Olha lá, com title, seja bem-vindo, o body, né? Esta mensagem foi especialmente criada para você, né? Nós temos um footer e os dois botões que eu coloquei ali no meu MySQL, sim e lógico. Pedrinho, quero botar uma resposta para esse botão, né? Então vamos supor que eu quero uma resposta automática para o sim, né? Então eu venho aqui inserir no meu SQL, né? Uma resposta para o sim tá maiúsculo, né? Ok, entendi sua resposta. Guarda aqui, ó. Então quer dizer que na hora que eu responder o sim no botão, né? Então vamos lá, btn ddg2, né? Assim que eu responder o sim no botão para ele, né? Aqui vocês estão vendo que eu tive que setar com um sim maiúsculo, né? É porque ele está case sensitive. Ele vai me responder, ok, entendi sua resposta. Beleza? Então a solução vai funcionar dessa maneira, né? Nós vamos estar conectando WPP Connect diretamente com o banco de dados MySQL, né? E a partir desse banco de dados MySQL, nós vamos consumir botões, perguntas e respostas e vamos capturar o usuário, tá, que está nos chamando no bot. Beleza? Que no caso, se eu responder o lógico, né, ele não entendeu minha pergunta. Galera, vamos parar a solução, né? Vou parar a solução, primeira coisa, e vamos para o passo a passo, tá? Eu estou emulando esse banco de dados localmente, tá? Para isso eu utilizei o XAMPP, mas se você tiver um banco de dados em produção, você vai precisar só do seu IP para estar apontando no arquivo do DBJS que a gente vai criar lá dentro da aplicação. Então, primeira coisa, se você não tem um banco de dados em produção, instala o XAMPP, tá? Entra lá, faz o download XAMPP, né? Vocês vão fazer o download da versão do sistema operacional de vocês aí, beleza? Vocês vão fazer a instalação padrão dele, vocês podem dar next em tudo, porque o que a gente precisa é do Apache e do MySQL. Beleza? Instalou o XAMPP, ele vai permitir que você acesse esse Control Panel aqui, ó, XAMPP Control Panel. Se você nunca utilizou o XAMPP, tá? Você vai dar o Start, ele vai quebrar, tá? Porque ele vem com padrão configurado para rodar na porta 80. Então, para você rodar localmente, você tem que trocar a porta para 81, né? Porque senão ele vai dar conflito com o localhost. Para fazer isso, né, você vem em Config, Apache, linha 60, se não me engano. Eu fiz isso tantas vezes que eu até decorei a linha 60, né? Aqui vai vir como 80, você vai trocar para 81 e vai salvar teu arquivo. Salvou na porta 81, você vai conseguir dar o Start no teu Apache. Instalou o Apache, startou o Apache, agora a gente vai conectar no banco de dados. Como que você conecta no banco de dados para estar podendo criar as tabelas, tá bom? E o BD em si, né? Para conectar no XAMPP localmente, você vai digitar localhost 81, beleza? Localhost 81, ele vai te dar essa tela. Por que 81? Porque é a porta que a gente definiu aqui no config. Se eu botar 82, você vai ter que dar localhost 82. Beleza? Entrou no localhost 81, ele vai te mostrar esse dashboard aqui e você vai vir no phpMyAdmin, tá? phpMyAdmin é onde nós vamos criar, né, o nosso banco de dados e as nossas tabelas. Vamos fazer isso junto rapidamente para você entender a estrutura aqui das tabelas, tá bem? A primeira, vamos criar aqui um novo banco de dados, né? Esse novo banco de dados vai se chamar Zap das Galáxias, beleza? Zap das Galáxias, criei meu banco de dados. Dentro desse banco de dados, nós vamos criar 3 tabelas, tá bom? A primeira tabela vai se chamar usuário e user com 3 colunas. A primeira coluna é uma ID do tipo int, auto-increment, primary key, tá? A segunda, eu vou colar aqui, viu, gente, que eu fiz esse tutorial bem rápido, né? User, né, vai ser varchar, também 550. E aqui você vai precisar do created at, né? Que a gente quer um timestamp, né? De tamanho 6 e com um default, uma pré-definição no current timestamp. Quer dizer que assim que ele setar o usuário no teu banco de dados, ele vai ser criado, né? Ele vai puxar a data e o horário exato que você fez você setou essa informação no teu banco de dados. Então, no final, você tem que ter uma ID e user created at, beleza? Segunda tabela que a gente vai criar dentro aqui do banco Zap das Galáxias, ó, vai ser uma tabela chamada perguntas.
É isso mesmo, vamos colar aqui, ó. Perguntas, né? Isso. Então, perguntas, ele tem lá um ID do tipo int, tamanho 11, auto-increment, primary key, né? Temos lá um campo pergunta, que é diferente do nome da tabela, perguntas, tá? Então, a gente tem aqui uma coluna pergunta do tipo varchar 550 e a gente tem uma coluna resposta do tipo varchar 550. Beleza? Criou mais a tabela perguntas, né? Perguntas, vamos ter lá uma ID, pergunta, resposta, tabela chamada perguntas. A última tabela que a gente vai criar é a tabela de botões, tá? Que é uma tabelinha um pouquinho mais comprida, né? Vamos colar ela aqui, ó. Dentro do botões eu preciso criar todas essas colunas, né? Então vamos lá, a tabela vai se chamar botões, certo? Eu preciso de quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, então aqui eu tenho 4, vou colocar mais 3, né? Então já tenho as 7 colunas. Primeira, ID do tipo int, tamanho 11, auto-increment, primary key. A próxima, botão, né, do tipo varchar 550. Botão é o nome do botão, tá? Depois nós temos lá um title, né? Um title do tipo varchar, né? 550. Temos ali também um title, temos um footer, né? Muito importante a sequência aqui das informações, porque nós estamos chamando isso aqui num array lá dentro do app.js, tá? Então cria nessa sequência, porque depois na hora que a gente chegar na explicação do JS, vai fazer sentido quando eu mostrar para vocês a construção do array, tá? Com as propriedades do botão, beleza? Eu não sou programador, estou falando esse tanto de bobagem, então se eu cometer alguma gafe, vocês me perdoem, tá? Porque eu vou falando, muitas vezes eu posso falar alguma coisa errada, tá? Footer, né? Criamos o footer, vamos criar o body, né? Que vai ser um varchar do tipo 550. E temos as opções, né? A opção vai chamar btn1, né? Também o varchar 550, e também a opção btn2, que vai ser um varchar do tipo 550. Beleza? Criou a nossa tabelinha, guarda ela lá, executa, né? Você vai ter uma tabela desse tipo, né? Uma ID int, botão, varchar, title, footer, body, btn1, btn2. Beleza? Então criamos as 3 tabelas, ó, né? ID igual aqui, ó. Estamos idêntico aqui, né? Criamos a tabela pergunta, né? Deixa eu conferir se está idêntico aqui também, né? Mesma estrutura, né? Mesma estrutura, e users também, mesma estrutura. Beleza, gente. Criou a tabela, a gente está pronto para ir para a aplicação em si e fazer a conexão, né? Então, ó, instalamos o Champ para emular o banco de dados localmente, criamos as tabelas, tá? Aqui no nosso localhost. Agora nós vamos criar 2 arquivos, tá? Lá na aplicação. Não vou mostrar como baixar e instalar a aplicação novamente, tá? Vou fazer tudo no Visual Studio para seguir a linha, tá? Do último vídeo que eu utilizei, o PostGrid. Então, se você tem alguma dúvida quanto à clonagem, instalação do repositório dentro do seu computador, assiste esse vídeo, vou deixar na descrição aqui, tá? Para que vocês entendam como fazer isso. Então, aqui nós já vamos passar, a minha cara ficou até preta, porque está sem luz, mas enfim. Aqui nós vamos passar para a criação da aplicação em si, tá bom? Dentro do Visual Studio. Você pode fazer isso dentro do teu Notepad++, tá? Vou usar o Visual Studio porque o público, né, do WPP Connect já é uma galera que já tem mais facilidade, né, com a questão de programação, né? Inclusive o pessoal do canal, do Discord, do Telegram, né, o pessoal é bem avançado nessa questão. Então eu vou utilizar aqui o visual também por conta das cores, né? Ele tem uma corzinha melhorzinha lá que o Notepad++, então fica mais fácil, né, de vocês enxergarem funções, objetos, propriedades, saber o que é o que. Gente, 2 arquivos que a gente vai criar. Primeira coisa, você vai criar uma pasta chamada helpers, tá? E vai criar um arquivo lá dentro chamado mysqljs. Esse arquivo você vai copiar nessas informações e vai colar e salvar, beleza? Que é importante deste arquivo MySQL, tá? Configurar a conexão. Como que se cria a conexão? Você precisa de 4 credenciais, né? Você precisa apontar o host, provavelmente vai ser o IP de onde está o seu MySQL. Aqui eu estou usando localhost porque eu estou emulando, né, localmente o meu banco de dados na SQL. Né? O usuário, né, no caso aqui da instalação do Champ, o usuário é o root, né? Você vai ter que pesquisar dentro da sua base, mas esquece de descobrir o teu usuário de admin.
Tá? Meu password, né? Quando eu configurei, instalei meu champ, eu não botei password padrão aqui no banco de dados, então está vazio. E o nome do banco de dados, aqui está ZDG, porque eu estava consumindo esse banco ZDG. Agora a gente criou o Zap das Galáxias, né? Então agora eu tenho que consumir, né, o banco de dados Zap das Galáxias. Beleza? Então configura todas as credenciais e salva o arquivo mysql.js. Tá? Não vou percorrer agora pelos métodos. Vou mostrar o app.js e depois, tá, que a gente conseguir configurar a solução, eu vou voltar aqui e destrinchar a aplicação em JavaScript para quem tiver interesse de entender as funções. Tá? Então, essa vai ser a última parte do tutorial aqui dessa aula. Criou o arquivo mysql.js dentro do helpers, tá, da pasta helpers, e configurou as credenciais de acesso no teu banco de dados, esse arquivo está pronto. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar um novo arquivo JS, tá? Agora aqui pode ser dentro do raiz, né? Eu criei um app2.js para diferenciar do outro que eu estava usando no PostgreSQL, mas basicamente o que esse arquivo tem de diferente do outro do PostgreSQL? No PostgreSQL a gente chamou uma variável pg, né? Para consumir o pg.js. Agora a gente chama uma variável chamada db para consumir o mysql.js, tá? Outra coisa que nós fizemos aqui, ó, todas aquelas funções que antes vinham com PG, agora elas são DB, né? Por que são DB, né? Porque agora a nossa variável se chama DB e ela está consumindo MySQL.js, tá? Então, copia este arquivo aqui inteiro, né? Copia e cola e salva. Beleza? Neste aqui você não precisa configurar nada, ele já está pronto, tá? Então, nesse ponto, né, a partir do momento que você criou o MySQL.js, o app.js, a tua aplicação está quase pronta para você começar a utilizar ela consumindo os dados do MySQL. O último passo antes de dar o npm start, né, ou download app2.js, você vai precisar instalar, né, o MySQL2, a biblioteca do MySQL2, para ele poder fazer a conexão. Como você faz isso? npm install mysql2, é isso mesmo? Tá. Aqui nós já criamos, né, o helper e o app.js, configuramos as credenciais de acesso no MySQL, né, e antes de dar o npm start, nós vamos dar um npm install mysql2, porque nós precisamos instalar essa biblioteca dentro do repositório aqui, porque senão ele não consegue, ele não encontra o módulo, né? Você vai startar e vai falar assim, tá faltando um módulo tal para você instalar. Aproveitar quando ele está instalando o MySQL2, toda essa solução que nós estamos criando, ela está local, tá? Se você tiver interesse em aprender como colocar a solução na nuvem, né, em produção de uma maneira profissional, eu acabei de criar um curso até mais barato do que a comunidade, né, para que todas as pessoas possam ter acesso a esse tipo de metodologia profissional, né, para você aprender como colocar a tua API em produção, na VPS profissional, né, disponível 24 horas por dia, né, sem estar precisando emular isso localmente. Então, se você tiver interesse, vou deixar o link na descrição do vídeo para você entrar nessa turma que a gente acabou de inaugurar, tá? Já está enchendo de aluno. Galerinha, ó, instalamos o champ, criamos as tabelas, né, configuramos as aplicações lá, os arquivos JavaScript, né, o MySQL.js, o app.js, fizemos o npm install MySQL2, então agora se eu der, né, um node app, está escrevendo aqui no código, um node app2.js, ele vai rodar para mim, né, a aplicação e vai passar a consumir as informações do database que eu defini aqui. Gente, nesse ponto, né, se você quiser já sair desse vídeo, fica à vontade. Agora eu vou explicar aqui como eu criei as funções, tá? Então agora, se você quiser absorver um conhecimento aqui de ponta, né, fica comigo mais uns minutinhos que eu vou passar pelo JavaScript e mostrar para vocês como vocês podem criar novas requisições no MySQL, updates, insert intos, selects e por aí vai, tá? Primeiro arquivo que a gente vai passar, MySQL.js. Primeira coisa, variável definida, né, chamando o módulo MySQL2. Segunda coisa, definimos uma variável para criar a conexão, tá, com base nas credenciais do nosso MySQL. Temos aqui 4 funções, 4 métodos, tá, criados para poder fazer as chamadas aqui no app.js. O primeiro
é o que vocês já conhecem do PostgRE, né, que é o ler pergunta, onde ele faz o select da resposta na tabela perguntas, onde a pergunta é a variável, né, enviada no chat. Beleza? Ele lê a pergunta da mensagem enviada. Segundo método, getUser, né, ele faz o select para saber se o usuário já está setado lá na tabela users. Beleza? O setUser, ele faz o insert do usuário dentro da tabela. Então, a gente tem o get e o set, né? Por que a gente tem get e set? Para que a gente não insira vários dados iguais aqui no banco de dados. Antes dele fazer o setUser, vocês vão ver que no AppJS ele faz uma verificação do getUser. Então, a gente pega os usuários da base para saber se ele já existe. Se ele não existe, ele seta. Se ele existe, ele não seta. Então, get e setUser funcionam dessa maneira. E a última função que eu coloquei nova, né, que vocês ainda não conhecem, que é o ler botão. Tá interessante que a gente retorna não apenas uma string aqui no botão. Aqui vocês estão vendo que a gente está retornando apenas uma coluna, né? Quando faz a pergunta, ele retorna a coluna resposta. Né? Quando ele faz o select de usuário, ele retorna a coluna usuário. Quando ele faz o insert into, ele também me retorna o usuário. Só que no caso do botão, a gente não vai retornar apenas uma coluna, a gente vai retornar um array, né? Um conjunto de colunas. E para isso, a gente utiliza esse artifício do array, né? De strings, e lá na frente a gente retorna, né? Essa consulta do array. Né? A gente vai retornar o argumento 0, o argumento 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, para poder construir o nosso objeto ali no app2.js. Então, aqui vocês estão vendo que ele faz a conexão, né? Nessa conexão ele executa um select do title, footer, body, btn1, btn2 da tabela botões, onde o botão, tá, tem o nome que a gente definiu ali dentro do app.js, que eu já vou mostrar para vocês o split que a gente faz para pegar o nome do botão. Né? Então, na hora que eu mando btnzdg, ele puxa essas informações. Quando eu mando btnzdg2, ele puxa essas informações. E assim por diante. Beleza? Criei os 4, né, métodos, né, os 5 métodos aqui, que o Create Connection também é, e exportei os 5 aqui no rodapé para que eles possam ser utilizados e chamados aqui no nosso app2.js. App2.js, atenção que a gente vai agora passar pela construção das funções do bot, tá? Primeira coisa, eu já comentei com vocês, variável db, chamando, né, requerindo lá o módulo, né, a aplicação que a gente já criou aqui, né, o JavaScript que foi criado aqui. Segunda coisa importante, né, a gente está usando Headless False para poder abrir o Chrome, né, se você não quiser abrir o Chrome e rodar só no console, você bota aqui um true, né, ou você simplesmente apaga essa propriedade, tá bem, que ele, por padrão, ele vem com Headless já pronto, né, ele já vai te rodar sem abrir a instância de Chrome. Agora começa aqui a brincadeira, ó. A gente utilizou essas funções no PostgRE. Fiz a mesma coisa aqui no MySQL, né? Constante usuário, né? Que é pegada a partir do message from. Quem manda a mensagem para mim é setado como usuário. O que a função faz? Ele pega, faz o getUser, tá bom? Se o usuário existe na base, né? Ele vai me retornar um não false, né? Então eu faço um set. O que isso quer dizer? É aquilo que eu falei na hora que eu expliquei no MySQL. Ele vai no banco de dados e consulta. Ele faz um getUser. Se esse usuário existe no banco de dados, ele não seta. Agora, se esse usuário no getUser ele dá um retorno de falso, que quer dizer que o usuário não existe, então ele seta. Tá? Então ele faz o get para saber se ele seta ou não seta o novo usuário no banco de dados. Próxima coisa, a gente seta a pergunta, né? A pergunta nada mais é que o message body. Se você quiser transformar isso aqui para tirar a sensibilidade, né, de sensitive case, né, que chama que eles pegam maiúsculas e minúsculas, é só você botar aí um to lowercase da vida, tá bom? Que você converte isso aqui para tudo minúsculo, tudo maiúsculo. Então você faz esse tratamento da string da maneira que for ideal para o teu projeto. Tá? Depois que ele seta a constante pergunta, né, como o corpo da mensagem enviada pelo usuário, ele vai lá no DB, né, e pega o método ler pergunta e lê a pergunta referente a essa pergunta e nos retorna a resposta.
Se a resposta existe no banco de dados, ou seja, ela é diferente de falsa, né, ele faz o send text, né, com a resposta selecionada a partir do ler pergunta. Se ele não faz isso, ele vem aqui para baixo, né, e diz assim para a gente: não entendi a sua pergunta. Beleza? Se a resposta, né, a consulta lá da resposta é falsa, igual a falsa, ele retorna para mim: não entendi a sua pergunta. Tá? Então, ele lê a pergunta e seta a resposta. Se a resposta existe, ele me responde. Se a resposta não existe, ele me responde dizendo que não entendeu a pergunta. E a última coisa que eu vou mostrar para vocês é a construção do botão, né, a partir do MySQL. Como eu disse, né, expliquei, o botão é construído com um array, tá? Um arrayzinho de propriedades. A gente tem que selecionar quais são as propriedades, os argumentos que a gente quer desse array para constituir o nosso objeto botão, né? O que aqui o meu bot faz? Ele faz assim, ó, ele primeiro checa se a pergunta existe ou não. Se ela não existe e o corpo da mensagem começa com btn, o que o meu código faz? Ele seta uma variável botão fazendo um split, né? É tipo o slice que vocês já conhecem, só que de uma maneira diferente. Ele faz um split, né? Ele corta aquela mensagem exatamente onde tem um espaço, né? Então ele faz o split onde tem um espaço, ele corta a mensagem onde tem um espaço vazio e seta o primeiro argumento, né? Porque eles têm o argumento 0 e o argumento 1, né? Aqui em Java vocês sabem que começa o argumento 0, 1, 2, ele não começa do 1, né? Então o argumento 0, no caso, se eu chamasse split 0, ele chamaria o btn. Como eu chamo btn o argumento 1, ele me chama o que está para frente do btn. Então esse split faz isso, tá? Ele quebra onde existe o espaço e chama o segundo argumento, que é o 1. Beleza? Aí, o que ele faz? Né? A gente chama uma constante button, né, que vai ler o botão que foi setado nesse split. Então, se eu mando btn zdg, ele vai ler o botão do zdg. Se eu mando btn zdg2, ele vai ler as propriedades do botão zdg2. Ele lê essas propriedades do button e vai definindo. O title, né, é o argumento 0. Então, se vocês vierem aqui, né, o title ele vai me retornar argumento 0. Né? Depois o footer, argumento 1, body 2, btn 1, o argumento 3, o btn 2, o argumento 4. Aí o que ele faz? Né? Ele manda a mensagem, né? Nesta mensagem vai o body, né, que nada mais é que um argumento, né, uma propriedade que você pega ali daquele array, né? Ele seta o title de acordo com o título do MySQL, o footer de acordo com o footer lá do MySQL e as opções, né? btn1 e btn2, que nada mais são que as propriedades, né, coletadas a partir desse array, tá? Por que essa ordem é importante? Ó? Porque a consulta é feita nesta ordem. Se você chegar aqui no select, ó, você vai ver que eu fiz o select, title, footer, body, btn1, btn2 e retornei as colunas nessa sequência. Certo, galerinha? Então, espero que tenha ficado clara essa aula, né? Se tiver qualquer dúvida, chama a gente aí, deixa um comentário, chama no zap que eu estou à disposição. Beleza? Vou deixar toda a informação numa página de apoio. Tamo junto. Qualquer coisa é só chamar. Pedrinho da NASA. Até a próxima, galera.